assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Fala para o seu irmão: ei, tudo vai passar. Mas o que não se vê é eterno. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A Bíblia começa falando que Deus criou o mundo em 7 dias. 6 ele estava construindo, no 7º ele descansou. E a Bíblia relata que antes da criação do mundo, o Espírito de Deus pairava sobre a terra e que a terra era sem forma e vazia. Não havia nada na terra. Apenas o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Aí a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus criou. A primeira coisa que nós aprendemos na Bíblia é que Deus é um Deus capaz de criar todas as coisas. Deus é criativo. Porque você já parou para pensar? A Bíblia fala assim: Deus criou os céus e a terra, mas que antes a terra era sem forma e vazia. Ou seja, a Bíblia não fala quando foi que Deus decidiu criar. A Bíblia fala que Deus estava lá. Eu não sei se durou 1000 anos para trás. Deus é eterno. Então eu não sei há quanto tempo ele estava parado, olhando, e feliz com o Espírito dele pairando sobre a terra. Mas eu consigo imaginar que um dia, Deus começou a sonhar, e Ele começou a sonhar com os átomos, Ele começou a sonhar com os nêutrons, com os prótons, com os elétrons, com os elementos químicos. Ele começou a sonhar com os peixes, Ele começou a sonhar com a águia, com a andorinha, Ele começou a sonhar com o sabiá, Ele começou a sonhar com as árvores, com uma palmeira, Ele começou a sonhar com outras árvores, Ele sonhou com o pau-brasil, Ele sonhou com o Brasil, Ele sonhou com Israel, Ele foi sonhando com os animais, Ele ficou pensando, olha, leão, Ele pensou nos tigres, Ele foi pensando, porque Deus é criativo, e sabe, além de Deus ser criativo, Ele tem poder para criar. Então Ele ia pensando e Ele ia falando: haja luz, haja mar, haja animais, haja céus, haja terra, até o momento que Ele falou assim: haja o homem, e Ele criou o homem e a mulher. Sabe, a primeira coisa que Deus fez foi criar. Quando você acha que você está num beco sem saída, Deus é especialista em criar possibilidades aonde não há possibilidade. Porque Deus é um Deus criador. Aí a Bíblia fala que façamos a Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus sonhou com você. Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você. Ele planejou a mim, Ele planejou você do jeito que você é, do jeito que eu sou. Deus sonhou com essa igreja, Ele criou essa igreja. Nós não criamos nada, porque a Bíblia fala que tudo nele se fez e sem Ele nada do que existe poderia existir. Deus criou essa igreja, Ele sabia que em 2019 nós estaríamos aqui, porque um dia Ele disse para Jeremias: Jeremias, eu te escolhi
no ventre da sua mãe, você é escolhido por Deus, você está aqui, porque um dia Deus imaginou que você estaria aqui. Isso é lindo, porque não há nada nas nossas mãos, mas tudo é na mão de Deus, aquele que criou os céus e a terra. Eu quero te dizer, meu irmão, você possui algo celestial dentro de você. Sabe por quê? Porque Deus falou assim: criamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O que Deus está falando é: olha, eu vou dar o meu DNA aos homens, eu vou dar o meu DNA à humanidade. Os animais não terão o meu DNA, as árvores não terão o meu DNA, o vento não terá o meu DNA, mas o homem terá o DNA de Deus, porque cada homem e cada mulher nasceu carregando dentro de si o céu. Sabe, isso é lindo porque, às vezes, sabe, nós temos preconceitos com algumas pessoas. Nós estamos vivendo em um momento, eu estava comentando isso lá em casa, nós estamos vivendo em um momento no Brasil em que ou a população que não é cristã conhecerá o Deus verdadeiro e se ajoelhará diante de Deus, ou ela nunca mais vai querer saber de Deus. Porque nós temos uma ministra da educação evangélica, a esposa do presidente evangélico, o outro é evangélico, o não sei quem é evangélico. Se nós errarmos agora, o povo não vai querer mais saber de Deus. Mas se nós acertarmos, a igreja viverá um grande avivamento no Brasil, e o Brasil será um país de cristãos vivendo o céu na terra. Mas sabe, a igreja precisa deixar de ser preconceituosa. Porque você olha e fala assim: ah, fulano é pecador. Não, ele sim, ele é pecador, mas ele carrega dentro de si o DNA de Deus, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Negros, brancos, índios, todos nós temos o DNA de Deus. Homossexuais, transexuais, não importa, heterossexuais, todos nós nascemos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos o DNA de Deus. É por isso que o que é mais valoroso nessa terra é gente, porque gente carrega Deus dentro de si. É por isso que nós temos que honrar as pessoas, não importa quem elas sejam, maiores ou menores do que nós, elas carregam Deus dentro de si. E sabe, nós precisamos entender que carregamos então o DNA de Deus. Porque o DNA fala muito sobre nós. Meu avô, ele é careca. Meu pai é careca. Meu irmão é careca. Eu sou careca. Eu estava lá olhando, o meu filho com a Stephanie vai ser careca. Porque do lado da família dela é todo mundo careca, do meu lado também. O meu sobrinho que está aqui, ele vai ser careca em nome de Jesus. Sabe? Porque está no DNA da família ser careca. Está no nosso DNA, nós somos carecas porque alguém lá foi careca. Deus criou a gente careca. Eu não sei se veio do meu bisavô, do meu tataravô, se alguém casou lá, se a gente era tudo cabeludo, mas aí alguém casou com um careca e estragou tudo, e a gente virou tudo careca. Eu não sei quando foi isso, eu sei que está no meu DNA ser careca. Meu irmão, eu chorei tanto, eu entrei em trauma, eu pedi a Deus, eu fui no médico, eu passei remédio, tomei remédio, eu fiz campanha de jejum e oração, mas não teve jeito. Com 19 anos eu fazia assim, falava: meu Deus, eu vou ser careca, porque está em nós, sabe? Mas eu quero te dizer que se eu sou careca,
porque meu pai é careca. Eu quero te dizer que você é forte porque Deus é forte. Que você é santo porque Deus é santo. Que você pode amar porque Deus ama. Que você pode ser rico porque Deus é rico. Que você pode viver em paz porque Deus é um Deus de paz. Porque está no DNA de Deus, Deus é tudo isso, e tudo que Deus é, você também é, porque você carrega no seu DNA, nas suas veias, passa algo celestial, você é o que Deus diz que é também. Sabe, eu não consigo amar, não, você consegue porque Deus é amor. Eu não consigo perdoar, consegue, porque Deus perdoou o pecado. Eu não consigo avançar, consegue, porque Deus avançou. Eu não consigo enfrentar os meus medos, consegue, porque Jesus, com medo da cruz, foi até a cruz e morreu na cruz. Você consegue, porque Deus conseguiu. Sabe, a gente vem falando tanto, eu falei que eu não ia falar isso, mas eu vou falar. A gente vem falando tanto de combatendo a ideologia de gênero. Não, a gente tem que acabar com isso, mas primeiro a gente tem que acabar com a ideologia de gênero dentro da igreja. Sabe qual que é a ideologia de gênero da igreja? Nós temos o DNA de Deus, mas nós preferimos viver com o DNA de pecadores. Nós temos o DNA de um Deus que é dono do ouro e da prata, mas nós preferimos viver como miseráveis. Nós temos o DNA de um Deus perdoador, mas nós vivemos sem perdão, porque nós vivemos no pecado. Nós precisamos, antes de falar para o mundo sobre ideologia de gênero, nós precisamos entender que o nosso gênero não é da terra, mas é do céu. Antes da gente evangelizar o mundo, que evangelizemos a nós mesmos. Sabe? E eu quero falar rapidinho sobre duas características que eu acho incrível em Deus, que está em Gênesis e que aqui nós lemos, algo incrível. Deus, Ele é realizador. Sabe? Olha o que diz lá em Colossenses 1, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Jeremias 32, versículo 17 diz, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Ei, se Deus realizou a terra e o céu, eu quero te dizer que também você é um realizador. Você é alguém que pode fazer as coisas acontecerem na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor, dentro da sua casa, na sua faculdade, lá no seu trabalho. Você pode transformar aquilo que você só tem imaginado em realização, porque nada é difícil para Deus. Então, se nada é difícil para Deus, nada também é difícil para aqueles que estão enxertados em Deus, porque a Bíblia fala que se nós estamos nele e ele está em nós, então a gente já não sabe mais quem é Deus e quem é a gente, qual é o pensamento de Deus e qual é o nosso pensamento. A gente só sabe que se Deus pode fazer, nós também podemos fazer. Ei, nada é impossível para Deus, ele ainda pode fazer grandes coisas na sua vida. Não importa se você está 10, 15, 20 anos doente, Deus ainda pode fazer algo na sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Nada é impossível para Deus. Os planos de Deus não podem ser frustrados na minha vida, nem na sua vida, nem na vida dessa cidade, na vida dessa igreja, na vida dessa nação. Agindo Deus, quem impedirá? Meu irmão, sabe, nós estamos debaixo de uma palavra profética.
que foi falado no último culto de 2018. Que esse ano seria um ano de realizações. E eu acredito que está aberta temporadas de realizações na sua vida. Eu acredito que aquilo que você tanto quer vai se realizar. Sabe, eu quero contar um testemunho breve para você. E eu vou falar em fé aqui. Porque é um testemunho que ainda não se concretizou. Aí tem gente que vai falar assim, nossa, você não pode contar coisas, porque os invejosos, sai invejoso no nome de Jesus. Eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Invejoso nenhum pode acabar. Sabe? Eu estava orando falando, Deus, me leva a algumas conexões. Me leva a algumas pessoas maiores do que eu. Me leva a algumas pessoas que podem me ajudar. E eu estava orando nisso, sabe, alguns dias. Aí do nada chegou o irmão de um amigo meu, que conversou 2 vezes na vida comigo. E eu vou te dizer, pensa assim, ele vai assistir esse vídeo. Que eu brinco com ele que ele é meu empresário. Aí ele assiste as coisas que eu posto. E ele, sabe aquele cara assim que ele não é muito crente? Ele fala assim, nem gosto de crente, cara. E aí, do nada assim, era 2 horas da manhã, tinha uma mensagem dele, tá acordado? Aí quando deu 7 horas da manhã eu respondi, agora tô. Aí quando deu lá para umas 11 horas ele falou assim, então Gustavo, sabe o que é? É que eu tenho um amigo que ele é um pastor de uma grande igreja. Você conhece a igreja tal? Eu falei assim, conheço. Então, ele é pastor de jovens de lá. E eu senti que eu tenho que conectar você a ele, porque eu tenho que te levar a lugares mais altos. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que nada é impossível para Deus. Que quando você pede a Deus, Ele realiza o que você está pedindo. Ele pode pegar o improvável para transformar aquilo provável na sua vida. Aquela pessoa que você não imaginou para falar, eu vou fazer, não do jeito que você pensou, mas do jeito que eu pensei, usando quem eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas eu vou fazer. Sabe? Eu tenho certeza que esse ano é um ano, uma temporada de realizações. Deus é realizador. E o segundo e último é que Deus, Ele é um Deus sonhador. Uma vez eu ouvi que era uma exegese, assim, era um pecado demais falar que Deus sonha. Porque Deus já tem todas as coisas planejadas, então Deus não sonha. Mas eu acredito num Deus que sonha, num Deus que imagina. Sabe por quê? Sabe por quê que Deus sonha? Porque lá em Gênesis ele falou assim, acabou tudo, ele falou assim, e viu Deus que era bom. Mas aí passou um tempo, ele viu na arca de Noé, na história de Noé, que o que ele tinha feito não estava parecendo com aquilo que ele tinha imaginado. Então ele decide acabar com tudo. Sabe, isso me leva a crer que Deus sonha coisas grandes e boas para o seu povo. Ele diz, eu tenho planos de paz, de bem e de prosperidade para aqueles que me amam. Sabe, Deus sonha. Deus não sonha com a sua, se você está na pobreza, se você está na infelicidade, se você não tem alegria, se você não tem paz, se você está chorando, Deus não planejou isso, Deus não sonhou isso. A Bíblia diz que Ele tem planos bons, sonhos bons. Deus sonha com uma vida alegre, feliz e muito melhor do que você está vivendo hoje. Mas sabe, se Deus sonha, nós também podemos sonhar, nós também podemos imaginar. Mas deixa eu falar, sabe por que eu coloquei
sonhos depois de realizações, porque você só pode realizar aquilo que você sonhou. Você só pode realizar aquilo que você imaginou. Quem fez o primeiro tablet foi a pessoa que sonhou com um tablet. Foi uma pessoa que imaginou um tablet. Se você sonhou com uma pedra, você só vai conseguir fazer uma pedra. Mas se você sonhar com um tablet, você vai fazer um tablet. Nós só podemos fazer aquilo que sonhamos. Aí a Bíblia diz, nós lemos o texto, que nós temos que fixar os olhos naquilo que não se vê. Aquilo que não se vê são os sonhos, porque os sonhos eles não são reais. Os sonhos nós olhamos e não vemos os sonhos. Eles estão na esfera daquilo que não se vê. O que se vê, a Bíblia falou aqui, o que se vê é transitório. O que você vê já foi criado e já foi realizado. Ei, deixa eu te falar, o que você vê já está ficando obsoleto demais, já está atrasado, já passou, já foi embora, sabe? Aquilo você fica assim, eu fico sonhando em voltar à minha vida do passado. O passado já passou, já ficou para trás. Ei, meu irmão, minha irmã principalmente, dá a sua roupa que não serve mais. Sabe por quê? Porque mesmo que você voltar a servir essa roupa, já não está mais na moda, já passou, já não faz mais sentido ela estar no seu armário. Está todo mundo já vestindo boné e você ainda está falando assim, olha, voltei a usar minha boina, já passou o tempo da boina, meu irmão. Vai na loja e compra um boné. Sabe por quê? Porque o que você vê já passou. Você não precisa do DNA de Deus para ver aquilo que você consegue ver. Mas você precisa do DNA de Deus para ver aquilo que ninguém ainda viu. Sabe, esses dias eu estava vendo uma reportagem, eu gosto dessas coisas, um pouco de tecnologia. E você fala assim, uau, eu quero um smartphone novo. Aí eu estava vendo que é muito provável que daqui a uns 10 anos o smartphone já caia em desuso, porque as pessoas já estão criando novas tecnologias, que isso daqui já não vai servir mais para nada. Sabe, talvez você olhe para o smartphone e fale assim, eu não morro antes de comprar um iPhone X. Ei, iPhone, os grandes visionários já esqueceram do iPhone faz tempo, eles estão vendo coisas novas. Sabe, você está falando assim, cara, eu quero uma caminhonete a diesel. Meu sonho, eu vou trabalhar para comprar uma caminhonete a diesel. Meu querido irmão, já existe marcas de carro que já falaram que não vão fabricar mais carros a combustão, só carros elétricos. Mas aí a gente está no sonho daquilo que se vê. E aí você passa aquela caminhonete a diesel e você fala, eu quero isso. Mas os visionários já estão falando assim, não, eu quero um carro elétrico que não precisa de combustão, que não polui o meio ambiente. E eles estão criando carros elétricos. Ei, deixa eu te falar, abandone aquilo que é transitório e vamos fixar os olhos, como Paulo falou, naquilo que é eterno, naquilo que não se vê, naquilo que é muito maior do que você, naquilo que é muito maior do que você pode sonhar e imaginar. Sabe? Deixa eu te falar. Existe uma historinha que um homem chegou a 3 pedreiros. Eu não sei se você conhece essa história é bem conhecida. E ele falou assim para os homens, eles estavam trabalhando na mesma obra. E ele chegou para o primeiro e falou assim, ei, o que você está fazendo? Aí ele olhou assim com cara de ironia, falou assim, você não está vendo? Eu estou empilhando tijolos. Aí ele chegou para o outro e falou assim, ei, o que você está fazendo? Aí o homem respondeu, ué, eu estou construindo um muro. Aí ele perguntou para o terceiro, ei, o que você está fazendo? Aí o terceiro respondeu, eu estou construindo uma grande catedral para louvar ao meu Senhor. Sabe, meu irmão, pessoas que não sonham,
Pessoas que perderam, a Bíblia fala assim, que lá em Provérbios ela fala assim, que quando não há revelação divina, o povo se corrompe. Porque quando nós perdemos a revelação, a gente começa a empilhar tijolos, tijolos e mais tijolos, e aqueles tijolos não fazem sentido algum. A única coisa que a gente sabe falar é aquilo que a gente está vendo. O que você está vendo? Eu estou vendo que eu estou empilhando tijolos. Então, olha aqui, olha minha grande obra, eu empilhei esses tijolos. Aí você olha para o outro, que é o mediano. Ele está melhor do que esse daqui, mas ele fala assim, o que você está fazendo? Eu estou construindo esse muro serve para quê? Não sei, mas eu estou construindo esse muro. Mas esse muro vai proteger alguém do que não? Não sei, eu só estou fazendo esse muro. Mas o visionário, aquele que tem sonhos, aquele que recebeu a revelação divina, perguntam para ele, ele fala assim, eu estou construindo uma grande catedral. Aí sabe o que acontece? Acontece que os medíocres não entendem porque o visionário, ele colocou tijolos aqui, depois ele colocou outros tijolos aqui, depois ele fez uma viga aqui, ele entortou assim, ele fez um negócio e as pessoas falaram assim, mas não era só empilhar tijolo, ei, você está em pecado, porque você está fazendo coisas redondas, não era para fazer coisas redondas, mas é porque ele tem uma visão de Deus, ele não está construindo um muro, ele não está empilhando tijolos, ele está fazendo uma grande obra para a glória de Deus. Sabe, Jesus era esse homem. Por isso que nós temos que ter esse DNA de sonhador, de pedir a Deus uma revelação que ninguém teve, de olhar o horizonte em que ninguém olhou, porque Jesus era assim. Presta atenção nisso. Não pode fazer nada no sábado, diz a lei. Aí, os fariseus, a visão do fariseu era a lei. A visão do fariseu era olhar para a lei, era obedecer à lei. Eu estou na lei, fazendo o que a lei manda. Mas sabe o que acontece? Eu imagino que eles chegavam todos felizes. Ele está lá, no sábado, parado. Aí chega um homem e clama ao fariseu, ei, por favor, cura a minha cegueira, cura a minha paralisia, ei, liberta o meu filho dos demônios, ei, por favor, me ajuda. E aí eu fico imaginando que o homem foi contar a história, fala assim, não, sabe por quê? Porque faz tempo que eu preciso ser curado, faz tempo que eu não enxergo nada, que eu não posso fazer as coisas porque eu sou cego, porque eu sou rejeitado pela sociedade, por favor me cura. Aí imagina o fariseu chegando em casa, e aí a mulher pergunta, e aí bem, como que foi o dia? Ele fala assim, foi incrível, sabe, chegou um homem lá, e me pediu para ser curado, e eu falei para ele assim, eu não vou te curar. Aí ele contou a história dele, aí eu imagino ele se gabando ainda, falando assim, eu fiquei até comovido com a história dele, eu quase desobedeci a lei para orar por ele, para que ele fosse curado, mas não, eu venci. Mais um dia eu cumpri as regras que mandaram eu obedecer. Por isso aquele homem continua cego, endemoniado, continua longe da sua família, continua longe de Deus, mas eu obedeci a lei. Olha que incrível, eu sou um grande homem. Mas aí chega Jesus. Eu imagino Jesus acordando. Mais um dia andando pelas ruas de Jerusalém, mais um dia andando pelas ruas da Galileia, e ele acorda de manhã e imagina os homens libertos, e a visão dele imagina os homens curados, e a visão dele imagina os homens felizes, e a visão dele imagina que não há doença, não há dor, não há demônio, não há nada que possa nos afastar do amor de Deus. E eu imagino Jesus acordando, imaginando assim, o que será que esse homem
quando eu curá-lo, ele vai fazer? Será que ele vai correr para a família dele? Será que ele vai voltar a abraçar a esposa dele? Eu fico imaginando quando ele curou aqueles homens de lepra, antes dele curar, acho que ele ficou pensando assim: nossa, eu já consigo ver esses homens voltando para suas casas, entrando na cidade, felizes, sorrindo, abraçando seus filhos, abraçando sua mãe, abraçando seu pai, abraçando sua esposa, falando: eu estou livre, eu estou feliz, eu posso reconstruir a minha vida. Aí sabe o que acontece? Ele vai lá e cura as pessoas no sábado, porque Jesus não limitava a visão dele na lei, mas Jesus levava a visão dele além da lei. Ele levava a visão dele aos homens e às mulheres libertos do pecado, libertos da doença, libertos da dor. Ei, eu quero te falar, tire as limitações da sua visão e pense e sonhe como Jesus sonhava. Ei, o que tem limitado você a ser feliz, a viver tudo que Deus falou que você ia sonhar, a sonhar tudo aquilo que você pode sonhar? Nós precisamos ir um pouco além, porque nós temos o DNA criativo de Deus. Se Deus criou os átomos, os prótons, os elétrons, a física quântica, que ainda os físicos não conseguem explicar perfeitamente, imagina o que Ele pode dar para a gente, a visão que Ele pode dar para você e para mim de coisas que nós faremos. Mas nós precisamos pegar esse DNA para a gente falar assim: eu vou sonhar. E sonhar além das dificuldades também. Porque eu imagino que Jesus, Ele não tinha pesadelos com a cruz, mas Ele tinha sonhos com os filhos libertos. Sabe por quê? Porque Ele não olhava para a cruz, Ele olhava para os filhos revestidos do sangue dEle. Se a sua visão, se os seus sonhos ficarem na cruz, você terá medo de ir até a cruz, mas se a cruz for uma etapa para o seu sonho, você passará pela cruz. Se o vale for um processo para você chegar ao monte, você passa pelo vale, mas se a sua visão estiver no vale, você vai correr do vale como o diabo foge da cruz. Ei, sabe? Um dia, na inauguração do Magic Kingdom, da Disney World, quem já foi na Disney? Esse ano é ano da gente ir para a Disney no nome de Jesus. Sabe, na inauguração da Disney, aonde ela é hoje, na Flórida, o parque mesmo da Disney, o Sir Walt Disney já havia falecido. E aí chegou uma mulher para Roy Disney, se eu não me engano, que é o irmão do Sir Walt Disney. Chegou para ele e falou assim: ei, pena que o Walt não pôde estar aqui para ver tudo isso. Aí o irmão dele virou para aquela mulher e falou assim: você está enganada. Tudo que a gente vê hoje foi porque um dia ele viu antes de existir. Ei, o que você tem profetizado sobre a sua vida? O que você tem profetizado sobre a sua família? O que você tem sonhado que não se vê, sabe? Porque todos os dias que eu acordo e eu penso na quarta de triunfo da Igreja Restauração e Vida, eu vejo esse lugar abarrotado de pessoas, sabe? Todas as vezes que eu penso na Igreja Restauração e Vida, eu penso num grande galpão lotado de pessoas e pelo menos 100 pessoas sendo salvas a cada domingo. E eu consigo imaginar, meu irmão, ei, imagina comigo,
Imagina comigo, peraí, deixa eu tomar água. Que eu preciso que você imagine comigo. Nós saindo daqui e entrando num galpão que está pintado meio de cinza claro assim por fora, uma grande fachada escrito Igreja, Restauração e Vida. E não essas fachadas de lona, mas uma fachada bonita, que vai custar pelo menos uns 20, 30 mil reais. Mas uma coisa bonita para o nosso Deus. Estão conseguindo imaginar? Bem grande, com uma praça na frente, e os filhos dos nossos filhos e dos nossos filhos, filhos e filhos e filhos, correndo, andando de bicicleta e de patins e de patinete. Você consegue imaginar? Então a gente entra agora e tem uma igreja com bancos extremamente confortáveis, como de cinema, e ao fundo um grande palco. E no palco há tudo que há de melhor na tecnologia do som, da música. Há pianos de 20 mil, porque os tesouros não serão mais o nosso problema. Há painel de LED por todo lado, e ninguém vai estar reclamando. Tem os melhores microfones. Mas ao lado também tem uma escola, ou tem um orfanato, ou tem algo que a gente ajuda crianças que foram abandonadas pelos pais. E há um centro de reabilitação de drogas também ao lado. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar? Eu estou imaginando aqui. Aí você deu 8 da manhã, porque o nosso primeiro culto vai ser às 8 da manhã no domingo. E as pessoas não param de chegar, estacionamento lotado, e não é lotado de Fusquinha não, é lotado de Audi, de BMW, lotado de Land Rover, e ela será a sua Audi, a sua Land Rover, ela será o seu lugar. Você consegue imaginar? E as pessoas chegando, e a recepção sorrindo, falando bem-vindo, você está no melhor lugar da terra. E as pessoas entrando felizes, felizes e felizes, felizes e felizes. E aí no primeiro culto salva 38 pessoas. No segundo culto das 10 salva mais 25 pessoas. Aí no culto das 3 da tarde vai salvar mais 72 pessoas. Aí no culto das 5 da tarde vai salvar mais 10 pessoas. Esse culto aqui não bombou muito, foi pouca gente. Mas no culto das 7 da noite, no domingo, houve uma explosão e 80 pessoas reconheceram o Senhor Jesus. Aí você saiu de lá e você subiu no primeiro andar. E no primeiro andar tem uma sala e está escrito Centro de Reabilitação de Casais. Casais que estão para se divorciar, lá estão recebendo vida nova e fôlego novo, restaurando casais para a glória de Deus. E aí tem um lugar também para jovens que se sentem rejeitados, um lugar de paternidade, e você também vai ter um lugar durante a semana. A igreja vai funcionar como um lugar para empreendedores, para pessoas que sonham em empreender, para lugares onde pessoas sonham em ter aula de música, sabe? O maior que Deus falando que esse sonho vai acontecer, que esse é um tempo de realizações. Foi há 2 semanas atrás que uma pessoa aqui da igreja, formada em balé, em jazz, em tudo que ela sabe fazer, ela falou assim: Gustavo, eu andei pensando, e eu quero dar aula de balé contemporâneo, de jazz, aqui na igreja. E eu falei para ela assim: isso é resposta de Deus, porque dessa igreja vai sair pessoas que vão dançar na Rússia, nos Estados Unidos, nos maiores balés desse mundo, porque elas serão impulsionadas pela igreja, restauração e vida. Serão grandes pessoas e elas dirão no testemunho delas: eu comecei, porque um dia a igreja Restauração e Vida, em São Bernardo do Campo, acreditou em mim. Ah, meu irmão, eu quero te perguntar, o que você tem sonhado para a sua família? Sabe por quê? Eu termino falando isso daqui.
os maiores impedimentos do invisível são as coisas visíveis. Infelizmente, conforme a gente vai realizando algumas coisas, nós fixamos os olhos na coisa visível. Você diz assim: tá bom, isso daqui eu já realizei, eu já consegui esse meu sonho. Ah, então tá bom. Mas lembra, deixa eu te perguntar algo, deixa eu te fazer lembrar de algo. Lembra quando você trabalhava doidado para conseguir a sua casa própria? Porque você sonhava com a sua casa própria? Você imaginava você pegando a chavezinha dela assim, aí você falava assim: não tem hora extra que me pare, eu vou fazer toda hora extra que puder na firma. Lembra quando você queria conquistar o carro dos seus sonhos? E que você vendia Herbalife, Avon, Inodê, Demilos, você fazia de tudo. Você vendia brigadeiro, você vendia beijinho, você ia trabalhar, depois você fazia hora extra lá na vendinha lá do fulano de tal, que falou que ia te dar uma comissão. Você lembra disso? Porque você falava assim: não, eu quero realizar o meu sonho. Mas você lembra o que aconteceu com você quando você realizou? Você falou assim: agora eu não preciso mais de hora extra, agora é tempo de descansar, agora é hora de parar. Sabe por quê? Porque você parou de sonhar, e quem para de sonhar, para de fazer. Quem para de sonhar, para de realizar. Sabe por que que você não evangeliza mais o seu marido, a sua esposa, a sua família? Porque você não sonha mais com eles vindo à igreja. Sabe por que que você ainda não ora mais de madrugada pela salvação da sua cidade? Porque você não sonha mais com a salvação da sua cidade. Porque você não sonha mais, porque talvez você perdeu a revelação divina de como seria São Bernardo do Campo sendo o lugar onde Jesus habita. Mas eu quero te lembrar que seria assim, ó: a criminalidade diminuiria, a doença diminuiria, a impunidade diminuiria, os roubos diminuiriam, as pessoas de má índole diminuiriam, porque elas seriam encontradas pelo amor de Deus e seriam transformadas pelo amor de Deus. Não é mais polícia na rua que nós precisamos, é mais de filhos de Deus andando nas ruas que nós precisamos. Mas é que a gente parou de imaginar isso, a gente parou de sonhar com isso, então a gente parou de falar de Jesus. Sabe, eu fiz esse exercício com você de imaginar a restauração no futuro, porque se muitas pessoas estão falando assim: tá bom o lugar onde a gente está, tá bom o culto do jeito que está, para mim não importa se tem 10 ou se tem 20, é porque você parou de imaginar com a restauração sendo aquilo que ela nasceu para ser, um lugar de restaurar vidas para a glória de Deus, e não há limite para o número de pessoas. Quanto mais Deus der, mais nós faremos. Mas sabe por quê que você fala tá bom? Sabe por quê que a gente se mata e faz uma arte linda, a gente posta a pregação na igreja e você não compartilha com ninguém, você não sabe nem qual é o canal do YouTube na igreja, porque você parou de sonhar com a sua família aqui dentro, você parou de imaginar com os seus amigos aqui dentro, você parou de sonhar como seria a sua família liberta e remida pelo sangue de Jesus. Mas chegou um tempo da gente voltar a sonhar, e da gente voltar a profetizar, como Deus falou para Ezequiel: ei, o que você está vendo? Profetiza, filho do homem. Eu queria que você ficasse de pé, porque eu quero te dizer que é tempo de você voltar a profetizar, e voltar a realizar,
voltar a sonhar, voltar a acreditar, olhar para o horizonte e olhar além do horizonte. Sabe como diz a música lá, que você fala que não é crente? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo. Há um lugar melhor do que a terra. Há uma possibilidade melhor do que você está vendo. Sabe, o poeta viu, nós precisamos ver também. Ei, o que você deixou de sonhar? É hora de você voltar a profetizar hoje. Porque você vai realizar em nome de Jesus. Sabe, Deus fala muito ao meu coração, que há pessoas que pararam de sonhar com a família vindo aqui para a igreja. A Bíblia em Apocalipse diz que o testemunho é o espírito da profecia. Eu e minha família poderíamos ter todos os motivos para nunca mais acreditar nisso, mas nós nunca paramos de sonhar. E hoje está aqui realizado no nome de Jesus. Sabe, há pessoas aqui dentro que desanimaram, porque o inferno fez com que você parasse de sonhar. Você tinha sonhos grandes. Deus te dava visões de coisas que você falava assim, isso é impossível de acontecer. Mas você orava e trabalhava para acontecer. Mas veio as montanhas e você parou. Ou veio as realizações medianas e você falou assim, não, isso daqui já está bom, eu não preciso de tudo aquilo. Ei, mas é tempo de voltar a acreditar que aquilo que Deus sonhou é o que vai acontecer. Não pare no meio do caminho, ainda não está bom. E eu não vou orar por você hoje, mas eu quero que você agora feche os seus olhos e comece a profetizar aquilo que você quer que aconteça. Comece a sonhar, comece a profetizar. Sabe, eu não sei, pode ser uma coisa boba, talvez você fale assim, eu quero entrar num carro. E comece a profetizar você entrando nesse carro. Você quer a sua família na igreja, comece a profetizar, a sonhar como seria a sua casa se o seu marido fosse crente. Comece a sonhar de novo, a imaginar. Acorde de dia, sabe, acorde e pense assim, como seria se o meu chefe fosse de Jesus? Como seria se a minha equipe fosse de Jesus? Como seria se as pessoas ao meu redor fossem de Jesus? Como seria se todos trabalhassem para a glória de Deus, estudassem para a glória de Deus? Como seria se a minha igreja toda fizesse tudo para a glória de Deus? Comece a sonhar e acreditar que isso vai realizar. Ei, meu irmão, aumente o tom da sua voz e comece a profetizar. Comece a profetizar vida, comece a profetizar realização, comece a profetizar aquilo que você ainda sonha que aconteça. Pai, eu declaro vida, aquilo que eu tanto sonho. Pai, não impeça os meus sonhos, que as leis não impeçam meus sonhos, que as regras não impeçam os meus sonhos, mas que eu tenha visão celestial do Senhor. Ah, Pai, a minha família está em Cristo agora, mas eu acredito que ainda há muitas e muitas pessoas, ainda há família da minha cunhada para conhecer Jesus, e ainda há família da minha cunhada, ainda há tanta gente, Jesus. Ah, Jesus, eu não quero parar no que já foi realizado. Eu não quero parar, Senhor. Senhor, eu já recebi o dom de línguas.
eu recebi o dom de palavras de conhecimento, mas eu ainda quero mais dons, porque ainda tem mais dons. Eu não parei de sonhar, eu não parei de acreditar.